Artigo 5 da Constituição Federal. Inciso 6. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Inciso 8. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Amém. Mais uma vez, né? Essa mensagem para nós pensarmos, refletir. Gente, às vezes você ouve algumas instruções da Bíblia e você tem que ver o Evangelho como instrução, tá? Por quê? Se você e como que você vê como instrução e até ele faz parte, né? Que você começa a colocar na sua vida. Se você estiver bem consciente de Deus. E para ter uma consciência verdadeira, você tem que estar perto do Senhor. Buscar a presença dele. Passar tempo carregando sua bateria. Os crentes estão sendo vítima do mundo igual o mundo, não pode. Qual que é a doença do século? É a ansiedade, a síndrome de pânico, tal, né? Os derivados, né? Vamos dizer assim. Eu concordo, tenho misericórdia até das pessoas que têm passado por isso, né? Não é fácil. É uma situação terrível. Mas o nascido de Deus tem que se apegar à verdade da palavra. A palavra tem que ser real para você. Existem níveis de interpretação da Bíblia. E o maior deles, vamos dizer assim, né? É a convivência, a revelação, a percepção real, a verdade que domina a pessoa. Então, às vezes a pessoa vai lá e lê. E o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estou debaixo da lei, sim da graça. Beleza, o pecado não terá domínio sobre vós. Então ele tem a percepção ali mental, ele decora o endereço do versículo. Mas a fé é quando aquela verdade você deseja realmente que aquilo que está escrito ali, revelado, seja na sua vida. Você precisa daquilo. O grande problema do pregador, né? Então o pregador ele tem que salvar a si mesmo, né? O grande problema do pregador é que ele, quando ele prega, ele se sente aprovado por transmitir a revelação. Mas não é assim. Ninguém é aprovado por nada que faz. Nós somos aceitos e aprovados pela fé no sangue de Jesus na cruz, na obra que Cristo realizou. Tem algumas coisas que têm ficado óbvias, né? Eu estava meditando e reparando. Por exemplo, Hebreus capítulo 6, Paulo fala assim: pessoal, irmãos, nós vamos para coisas maiores do evangelho, tá? Vamos deixar de lado os ensinos elementares, né? Ele fala ali. Elementar é no sentido de fundamento, né? Uma fundação, né? Você tem uma casa, um muro, você vai levantar o muro, você tem que fazer o baldrame ali, né? A fundação, cavar para colocar as colunas, né? E tudo mais. Toda estrutura tem uma fundação, né? Estão construindo um condomínio, umas torres lá perto da nossa igreja. Acho que vai ser 4 ou 5 torres, né? Condomínio. Já tem uns 3 meses a 4 meses que estão trabalhando, mas você não vê subindo nada, porque eles estão trabalhando na fundação, né? Então ela tem que ser bem feita. Então, quando o escritor de Hebreus, né,
Espírito Santo ali usou alguém para falar dos princípios elementares, ele fala que aquilo ali é a base de revelação que o cristão tem que ter. Base. E olha só a base: arrependimento, fé em Deus, né? Tá escrito lá. Batismos, no plural. Quer dizer, tem que ter entendimento e revelação dos batismos. Juízo eterno. Ressurreição dos mortos. Pensa, são princípios que às vezes o cristão, até que já tem um tempo já, né, que é um cristão, que é membro de uma igreja, ele olha que lá ele não entende. Por exemplo, um dos princípios elementares é imposição de mãos. Ou seja, oração com imposição de mão é um princípio elementar do evangelho. Ou seja, tem que compreender aquilo, entender a revelação, o que significa imposição de mão. Porque alguns negligenciam a imposição de mão e outros usam até demais, de maneira errada, né? Então, ou seja, o evangelho é instrução que traz revelação. E aí a pessoa anda na fé da revelação que ela tem. Então você vê, ele fala de princípios elementares, fala, gente, vamos para coisas maiores. Aí fica pensando, fala, poxa, a mesma coisa chegar para a pessoa e falar, vamos deixar de lado o A, E, I, O, U, alfabeto, números naturais, né? Naturais é do 0 para frente, né? 0, 1, 2, 3. Que aí se você for entrar em números racionais, fracionários, aí vai entrar, né? 0, tal, negativo. Mas você fala, não, são números naturais, né? 0, 1, 2, 3, 4. Entre o 0 e 1 tem um monte de número, né? Então, vamos ficar no básico, tá, gente? Da matemática. Soma, adição, subtração e números naturais. Aí o pessoal fala, já que vocês aprenderam os naturais, vamos para coisa mais adiante. Vamos falar de logaritmo, expressões numéricas, né? Terror da gurizada, né? Na escola. Aí como que você vai fazer um logaritmo se você não sabe sobre jogo de sinais? Menos com menos, mais com mais. Não sabe que existe número negativo, não sabe que existe número fracionário, não sabe expressão que tem letra no meio da expressão junto com o número. Poxa, você não sabe o básico. Então a mesma coisa. O cristão, né, a igreja, ela quer falar de coisas sobrenaturais, acaba entrando no caminho do evangelho romântico, tá? O evangelho romântico é Deus é sempre bom, Deus é bom, Deus é bom. Ué, mas Deus é bom. Deus não é bom, irmão? Você está negando isso? Fala, não tô falando que Deus não é bom. Deus é bom. Aí vai entrando no caminho do soberania de Deus, né? Tudo é vontade de Deus. Tudo é vontade de Deus. Se deu errado, vontade de Deus. Se deu certo, vontade de Deus. Claro, existe a operação de Deus, né? Então, querer ou efetuar é de Deus. Só que existe sua fé. A sua atitude de fé. Seu ato de fé. Se você não usa a fé, não tem como Deus agir. Você não usa a fé, Deus não opera. Você vai lá e não tem revelação sobre cura, sobre a saúde bíblica. Porque antes de Deus revelar cura, Deus revela saúde bíblica. Provérbios 4 fala o quê? Que a palavra é vida para quem a encontra e saúde para o seu ser. Então, antes de ser cura, a Bíblia ela vai revelar saúde, tá? Então, quando Cristo morre na cruz e leva as maldições, leva sobre si as enfermidades, ali ele estava trazendo, restaurando e aperfeiçoando o direito à saúde. Acho que até a gente tem que começar até a mudar a nossa expressão, né? Ele nos deu direito à saúde, mais do que a cura, vamos dizer assim. Só que o direito à saúde entra poder sobrenatural de Deus para receber cura, e também entra instrução e sabedoria de Deus de como eu tenho uma boa saúde. Aí você acha que os crentes querem saber disso?
Você acha que o crente quer entender como ele vai cuidar da sua saúde? Como ele vai viver a sua saúde? O que Deus pensa acerca de exercício físico? O que Deus pensa acerca da alimentação? Do que pode comer, o que não pode comer? Né? O que é mais fácil? É mais fácil falar assim: não, eu posso comer tudo e Deus orando, Deus abençoa. Entendeu? Gente, isso é diminuir Deus. A gente fez isso certo tempo, eu fiz isso. Pensava dessa maneira. Reduzir Deus. Deus me dá, eu vou comer porcaria e meu Deus abençoa. Pensava assim também. Mas o Senhor, ele é sabedoria. É comunhão, parceria. É vida. O Evangelho é vida e abundância. Então, antes de você precisar de cura, você tem a saúde. É melhor que você nunca precise de cura, não é verdade? É como prosperidade. Antes de você precisar de um milagre financeiro, provisão financeira, milagre, você quer ter prosperidade. É melhor você ter a prosperidade do que precisar de intervenção, milagre financeiro, porque está passando problema. Ou seja, é melhor que você a vida e a abundância do que solução de problemas. O Evangelho virou hoje o quê? Solução de problema. As pessoas chegam, né? E até toda a minha solidariedade, oração aí para os pastores, né? Ministério pastoral hoje virou assim: a pessoa vem conversar com o pastor, ela quer resolver o problema. Virou uma consulta, parece que está falando com um adivinho, um vidente, né? Embora a Bíblia chamava vidente, né? Os profetas. Mas parece que está falando com alguém que vai só quer solucionar o problema, né? Eu acho que, por exemplo, uma esposa que está passando uma situação com o marido, ela não ia gostar de conversar com Pedro, né? Pedro chega na carta, fala assim: irmã, ganhe os seus maridos sem palavras. Instrução. Ele não falou, vai ter campanha de oração pela família. Ele falou, ganhe seu marido sem palavra, que se ele não for do Senhor, ele vai acabar se convertendo pelo comportamento de vocês. Então ele dá uma instrução de mudança de mentalidade, de comportamento. E elas já sabiam, né? Os membros da igreja sabiam sobre a questão da comunhão, ou seja, a comunhão ia levá-los a mudar comportamento e assim trazer salvação à sua família, seu marido no caso. Então, tem que pensar.